Depois de um suspiro profundo, a gente continua. Agora, para encerrar a discussão e a apresentação das nossas perguntas, com a pergunta: uma coisa significa outra coisa quando muda de lugar? A gente convida a Estela Barbieri para compor a mesa e conduzir o nosso último grupo. Helenira Paulino, do Instituto Tomi Otaki. Mirka Bonano, do Instituto Arte na Escola. E Valquíria Prats, da Associação Cultural Vídeo Brasil. Só por uma questão de ordem, Estelinha, eu vou só pedir a Valquíria para falar primeiro, que ela tem uma viagem, então talvez ela se ausente antes da gente terminar, tá bom? Só para ela. Tudo bem. Acho que a gente pode até chegar mais pra lá, para a cabeça. Está muito espremido. Estava um pouco espremido. Então, Val, começa você. Né? É. Eu não vou falar nada agora, tá bom? Então, boa tarde para todo mundo. Vi um monte de gente de relance que eu não consegui falar um oi, dar um beijo e um abraço, então já estou mandando agora. E aí, queria dizer que essa é uma pergunta bem difícil para mim. Essa pergunta que eu vou ter que ler, toda vez eu tenho que ler de novo. Uma coisa significa outra quando muda de lugar? Ela, para mim, de todas essas perguntas, em termos práticos, ela é a mais difícil, porque ela me joga diretamente nesse lugar de pensar o que são essas instituições, a instituição formal e a instituição não formal. Então, o nosso grupo foi uma delícia, eu tenho que agradecer pela oportunidade de ter encontrado essas pessoas incríveis nesse grupo, pessoas com as quais eu já conversei essa mesma pergunta, sem saber que essa pergunta existia, muitas vezes. E pessoas que trabalham tanto em escolas quanto em instituições culturais. Então, de tudo por onde passamos, eu vou tentar ser organizada e vou tentar ser uma voz mais fiel ao que eu ouvi nesse tempo que a gente teve junto. A primeira coisa que aconteceu, assim, de reveladora, nós começamos falando sobre teoria do cinema. Essa semana eu tive o prazer de assistir a uma aula do André Costa, lá no Sesc Pinheiros, e ele trouxe uma coisa que eu não conhecia e que, para mim, foi como uma metáfora do nosso trabalho de mediação, quando a gente constitui uma conversa, um discurso, um roteiro. Ele trouxe um pouco dos experimentos do Lev Kuleshov, os experimentos que ele fazia na década de 10 e de 20, de interpretação e recepção estética no cinema. E só para dar uma cara do que isso significa, ele fazia uns filminhos em que uma mesma expressão, uma mesma imagem de um ator com uma face neutra, que até a gente brincou que é a cara de paisagem, aparecia na tela de cinema e, em seguida, entrava uma imagem de um prato de comida. Depois, essa mesma imagem desse ator aparecia, exatamente a mesma imagem, e um caixão. E depois, essa mesma imagem e uma mulher deitada num sofá. E aí, para encurtar a conversa,
o público, quando questionado sobre o que aquele homem estava sentindo, na primeira, com o prato de comida, o público interpretava como fome. Na segunda, o caixão, o público interpretava como tristeza. E na terceira, como desejo. Tudo isso, Kuleshov fazia para falar dessa ideia de que os sentidos se dão pela justaposição e não pela sobreposição. Então, é pela sequência de uma interpretação de A mais B é que surge essa terceira coisa, que é o sentido novo, que é o sentido C, que é a coisa que nasce do encontro, que é a coisa que nasce do olhar que tem repertório, memória, e se reconhece nessas coisas. Isso foi muito poderoso para mim, a semana, tanto que eu estou falando disso todo dia, até eu gastar esse negócio em mim, porque eu acredito que no nosso trabalho de mediação, as coisas ganham sentido, sim, dependendo do contexto, do lugar onde elas estão, do lugar onde elas acontecem. E esse sentido acontece, sim, em justaposição. Agora, essa seleção do que vai ser mostrado e do como vai ser mostrado, ela nos traz diretamente para essa nossa questão, que numa certa altura do dia da discussão de hoje se tornou, ao invés de uma coisa significa outra quando muda de lugar, se tornou o ato educativo significa outra coisa quando muda de lugar. E aí a gente já estava ali falando do formal e do não formal. De todos os lugares por onde a gente passou, lembrando de uma fala da Renata Bittencourt, que eu vi uma vez em Belo Horizonte, que ela trazia essa ideia que é muito comumente discutida dos dois espaços, como o espaço de Apolo e o espaço de Dionísio, né? Da ordem e do caos, o espaço onde você vai... espaços de formação que operam em lógicas diversas, lógicas distintas. Quando a gente pensa na escola e na instituição cultural, a gente precisa sempre lembrar que são instituições. E como instituições, como disse a Thelma, a Branca, a Ana Luísa e outras pessoas que estavam no nosso grupo, esse é um lugar de ordenação e sistematização do conhecimento, da informação e também da experiência. Naturalmente, isso acontece porque essas duas instituições elas têm formas e usos de diferentes espaços, que já são pré-concebidas. O uso do espaço já é pré-concebido. Na escola, tem formas que já são aceitas, instauradas. E mesmo quando a gente pensa que o espaço da instituição cultural é um espaço mais livre, ele é um pouco mais livre, mas nós também passamos por processos de ordenação e sistematização e ordenação do caos, e esse caos colocado em conta-gotas, né? Então, num dado momento, o Leandro disse que o formal e o não formal estão apoiados e nem sempre eles se abraçam. E é um pouco isso. E essa falta desse lugar do abraço entre o formal e o não formal, talvez seja a falta desse espaço de diálogo construído que a gente teve aqui, nessa salinha, em que a gente estava sentado ali, junto, professores e educadores, conversando sobre quais serão as características ou as vontades ou as missões presentes nisso, que é o ato educativo. Então, será que o ato educativo ele significa outra coisa quando muda de lugar? Talvez o ato educativo não signifique outra coisa,
mas naturalmente ele assume sentidos diferentes nesses lugares diferentes. Sentidos diferentes porque são sentidos que aparecem no trânsito entre essas duas lógicas, no encontro e no contato entre essas duas lógicas. A gente precisa lembrar que, quando chega na instituição cultural, seja para fazer uma visita, participar de um ateliê, assistir uma palestra, ou seja lá o que for, que esse grupo for fazer numa instituição cultural, esse grupo chega como grupo com as lógicas do lugar de onde ele veio. E ele veio da escola, ele veio da lógica do formal, dos usos de espaço do formal. Então, eu espero não estar deixando muita coisa de fora. Espero não ter deixado nada que seja do essencial de fora, mas o que de fato ficou mais forte na nossa conversa é que, se a percepção muda, se a percepção do ato educativo muda em relação ao espaço, ao lugar onde ele acontece, então, de fato, os sentidos mudam. E as coisas, portanto, se transformam com novos sentidos. Tem uma última coisa que eu acho que ficou muito forte, especialmente quando a Ana Luísa, do Lazar Segal, falou, que é o quanto a intenção daquele que chega é fundamental para essa construção de sentido. O desejo e a vontade desse que num lugar é aluno e no outro lugar é o público. Acho que o André também falou um pouco disso, do Museu da Cidade. O quanto essa figura, que é a gente, que muitas vezes a gente percebe como um passivo, um que vai receber aquilo que estamos oferecendo, tanto na escola quanto na instituição cultural, ele é movido por um desejo, ele é movido por intenções, e ele se reconhece nas coisas. E é ali que a coisa acontece e ganha sentidos de fato. Então, a gente precisa também pensar nessa pergunta, trocando o lugar onde uma coisa significa outra quando muda de lugar. Talvez no nosso trabalho de educador, seja professor ou mediador da instituição cultural, pensar se esse aluno, se o público, isso que a gente muda de nome quando muda de espaço, ele é uma pessoa em primeira instância. O que muda quando esse muda de lugar? Ele não está na escola e ele está na instituição cultural, mas está participando de atividades de formação. O que muda nisso? A gente precisava de mais 2 semanas juntos, todos os dias, para chegar em algum lugar, para partir em capítulos. Mas foi aqui que a gente chegou, assim. Devo ter deixado muita coisa de fora, peço desculpa para o meu grupo. Mas vamos em frente, conversaremos mais depois.